A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje é o 4º aniversário, o 4º ano daquele fatídico dia em que o ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Cláudio Marsola, ele disse em cadeia nacional, para todos ouvirem, que se você pecou, ainda que você se arrependeu, ainda que Deus te perdoou, na CCB, você não configura mais. Um absurdo. Isso entrou para a história. A fala desse homem revela exatamente o sentimento dessa igreja sobre o que é perdão. Eles cantam 70 vezes 7, mas esses cantos não passam de cantos hipócritas. Porque uma coisa é você falar, cantar, outra coisa é a prática, é a ação da igreja em si. E eu vou colocar aqui para vocês uma análise em 3 vídeos sobre esse dia. Nessas análises, que estão em 3 vídeos, eu discorri na íntegra a fala, os conselhos que esse ancião presidente está dando. Está praticamente colocando para fora da igreja aquelas pessoas que pecaram. E que o Marsola, quando vai explicar, ele cria uma divisão, uma classe entre CCBano. O CCBano purinho e sincerinho, né, e santinho, que está ali com aqueles que pecaram e tentam retornar à comunhão da igreja. Entenda que quando a pessoa volta e tenta retornar, é óbvio que essa manifestação já expressa o arrependimento dessa alma. E o trabalho de toda a igreja é recolher aqueles que querem estar com a igreja e querem estar com Cristo. Ok? Mas a congregação, esse caminho é outro. A pessoa passa por um ostracismo. Ela é eliminada dos quadros de uma vez por todas, tendo apenas a liberdade de entrar dentro do templo, obviamente, porque a lei não permite que elas sejam excluídas. Então essa análise completa você vai ver agora. Vou rodar aqui para vocês assistirem e vale a pena sempre relembrar, para você que saiu entender da onde você saiu. E para você que está aí entender aonde é que exatamente você está. Siga aí, assista e reflita. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo, essa série de vídeo, eu acredito que deve dar uns 3 ou 4 vídeos, será sobre aquele fatídico dia do dia 5 de setembro de 2020, aonde o ancião Cláudio Marsola, ele deixa claro que se você pecar na Congregação Cristã no Brasil, você não deve ser configurado mais, né? E aí adotou-se o discurso do Deus pode até te perdoar, aqui você não configura mais, ou seja, nós não perdoamos, tá? Então a gente vai fazer a análise de todo o conselho que ele deu, se é que pode chamar isso de conselho, né? Que eu acredito que vai dar uns 2 vídeos, e a pregação também, que foi uma pregação na mesma linha, né?
que foi a pregação da parábola do publicano e do fariseu, né? Então nós vamos fazer toda essa análise, tá? Desde os conselhos até a pregação da palavra. Vamos colocar aqui na tela, dessa forma que eu não fiz, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, né? Do dia 5 de setembro, mas eu ainda não tinha essa tecnologia aqui que a gente tem agora, que é a transmissão, colocar a imagem aqui do lado. Então eu acredito que essa análise vai ser muito proveitosa. Vamos ouvir um certo tempo e pausar, porque não dá para ouvir tudo para só depois fazer o comentário, porque a gente acaba se perdendo no comentário. Do que disse o ancião presidente da congregação, o então e até hoje presidente da congregação cristã no Brasil. Então vamos colocar aqui, tá? E segue aqui o áudio dos conselhos que estão sendo dados a nível mundial para todas as igrejas da congregação cristã no Brasil, no mundo todo, pelo ancião presidente Cláudio Marsola. Vamos ver aqui. Queridos irmãos, hoje à tarde Deus preparou a reunião em que foi passada para diversos países, como assim já passamos essa notícia para a nossa Irmandade. E hoje à tarde foi abordado um assunto sobre quando se escuta ou que se ouve a palavra de Deus, que Deus perdoa, e que Deus suporta, e que Deus tem misericórdia com todos. Muitos irmãos pegam esta palavra em situações já espirituais difíceis. Como seria? Irmãos que foram músicos, Deus está perdoado, mas perdoar o quê? O adultério que fez? Perdoar as coisas imundas que praticou? Não vamos mexer mais nisso, né? Eu sinto perdoado. Ele sente perdoado por ser músico, ou senta-se perdoado para a vida eterna, não para voltar no ministério. Que ele foi chamado, e nós fomos chamados, para a vida eterna. O ministério de cooperador, de ancião, de diácono, seja lá o que for, foi uma benção de Deus que Deus agraciou na nossa vida. Enquanto nós formos fiéis, a hora que perde a fidelidade, não deve figurar mais. Não, primeira coisa que é lamentável, o Marsola, ele tá praticamente, eu vou mostrar para vocês, ele tá revogando pregações que podem ter acontecido por aí, e na época eu me lembro de irmãs dizendo estou arrasada, e eu vou explicar para vocês por quê. Ele está revogando pregações, né, de alguns pregadores dizendo que Deus estava perdoando a pessoa. Ele fala assim, quando se escuta por aí, ou seja, em alguma das congregações, a palavra que Deus perdoa, aí ele fala, perdoa o quê? Né? Porque alguns já estão em situações duvidosas, né? Ou seja, já está em situação, né, que não dá mais. Na cabeça do Marsola, existe perdão para alguns pecados e outros não. Porque quando ele fala perdoar o quê? Situações duvidosas, né? Ele está colocando ali uma incógnita, ou seja, você acha que essa palavra de perdão ela serve para alguém, né, que adulterou ou que fornicou? Ele está pondo em dúvida na cabeça das pessoas. Ele está pondo sobre dúvida na cabeça das pessoas, que algumas pessoas que ouviram por aí, e eu me lembro bem, naquela época em que eu fiz o vídeo meu foi logo na sequência, né? Teve irmãs no meu canal escrevendo assim, irmão, eu estava firme porque eu busquei a palavra e Deus falou que Deus me perdoou. Quando eu ouvi ele falar isso, ou seja, desabou o mundo para mim.
Olha só, a pessoa tinha conseguido levantar a sua esperança, ela tinha conquistado a sua esperança novamente, estava congregando lá firme, e de repente o ancião presidente diz: olha, você que ouviu falar por aí em alguma igreja que Deus perdoa os pecados, perdoar o quê? Aí ele pergunta: perdoar o quê? Né? Essa situação que você está, ou seja, esse tipo de pecado, você acha que tem perdão? Estou colocando as minhas palavras na análise do que ele falou, ok? Então, ele está prestando um desserviço ao evangelho de Jesus Cristo, né? Aí ele fala, né, que tem irmãos, né? Eu até concordo que irmão que possui ministério da palavra, a pessoa da palavra, não músico. Músico não tem nada a ver, porque a influência na igreja é quem está lá na liderança. Paulo fala que o homem que está na frente do povo, ele tem que estar em uma situação ilibada, né? Ele não pode ter mancha, tá? Para quê? Para que ele possa servir também de exemplo e ao mesmo tempo ele ter peso para poder repreender e corrigir a pessoa que está errando. Agora, músico, porteiro, qualquer outro cargo desses, né, que são cargos ali para poder prestar serviço para a igreja, não tem nada a ver isso daí, tá? O camarada aprendeu a tocar música, ele é músico, ele tem um instrumento na casa dele, tem um investimento feito naquilo ali, tá? Ele pecou, mas ele se converteu, se arrependeu, tá tocando a vida dele. Por quê que você vai jogar essa pessoa pro resto da vida no ostracismo? Ele tá falando, Marsola vai falar aqui, né? Deus, se você se sente perdoar, se sinta perdoado para a vida eterna. Ou seja, se é realmente, né, que Deus te perdoou, é você e Deus. Se Deus te perdoou, é com ele, você e com ele. Aqui, você não configura mais. É aquela mensagem, a mensagem que ele passa, o Marsola, né, é a seguinte: Deus pode até te perdoar, nós aqui, não. Você vir aqui fazer parte dessa igreja novamente, né, com algum tipo de liberdade aqui, não. Aqui não. Aqui você pode entrar, quer entrar, você entra aí. Se quiser até tomar Santa Ceia. Quando ele fala até, ele determina até um limite. O que você pode fazer aqui, se você quiser, é tomar Santa Ceia, mais nada. E aí eu vou falar para vocês, até a interpretação que ele faz da ceia, a interpretação de quando está escrito lá, quem toma indignamente, é uma interpretação esdrúxula para o ancião presidente da congregação. Aliás, que não é só dele, tá? Eu nunca vi na minha vida, dentro da congregação, ninguém exortar essa parte do jeito que está no texto. Falar a verdade como a palavra de Deus está dizendo. E hoje eu vou mostrar aqui para você, tá? Peço para você ficar até o fim e ver as outras partes do vídeo, porque são todas de grande importância, tá? Ele fala coisas que merecem ser analisadas e você precisa ouvir o que verdadeiramente a palavra de Deus está dizendo, né? Dentro do que o Marsola passa para o povo, né? Vamos ouvir aqui. Segue aqui para ouvir o áudio dele. Porque passa a ser um mau exemplo para aqueles que são tão obedientes desde a sua juventude e desde os seus dias mais amargos da vida permaneceram fiéis. Então lhe dá a palavra: me perdoa. Ótimo! Tomara Deus mesmo que Deus te perdoe e esteja perdoado. Fica na igreja para a tua salvação. Você vê aqui, tomara mesmo que Deus tenha te perdoado. Fica na igreja para a tua salvação. Qual que é a mensagem que ele está passando aqui? Você pode vir aqui e ficar aqui com a gente para a tua salvação, mas aqui você não configura, aqui você não vai fazer mais nada. Aqui você vai ficar no seu canto aí, que é o canto do ostracismo. O Marcelo está falando, você vai ficar naquele fundo ali, naquele canto ali, naquele lugar ali, servindo de exemplo para os outros do que não se deve fazer.
Ou seja, a pessoa carrega uma mancha pro resto da vida, porque é óbvio que as pessoas vão perceber que existe um tratamento diferenciado para aquelas pessoas, que é um tratamento diferenciado para menos. Tá? Não pode chamar o hino, não pode levantar para testemunhar, não pode fazer coisas básicas que a igreja faz. E não importa, meu querido, se você está nessa situação, se você já foi perdoado por Deus, se você se arrependeu e está tocando uma boa vida há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, não importa. Para a congregação cristã no Brasil, é pena de morte. Aliás, é pena perpétua. Você é jogado naquele canto. E em alguns casos, em algum lugar ou outro, pode ser que aconteça de reverter esse caso, mas não é a regra da igreja. Aquilo ali é uma ação monocrática de alguém em algum lugar que resolveu fazer. Às vezes é conhecido, é amigo, é parente, mas a regra geral para o povo é nunca mais você configura, né? Então, segue aí, vamos ver o que ele tem mais para falar. Pode vir na igreja à vontade. Outra coisa ainda, se chegar no dia da Santa Ceia, o irmão já se sentiu-se perdoado, pode vir tomar Santa Ceia. Por quê? Santa Ceia não é responsabilidade do ministério, e nem do ancião que atende, e nem do ancião da cidade. O participar da ceia é responsabilidade de cada pessoa. Se ele sentir que ele está perdoado, vem e participa. Agora, se ele sentir que está perdoado e Deus não o perdoou, este mal recai sobre ele. Está dando para entender bem? Isso é Santa Ceia. E se ele diz, eu vou tomar e não tem quem me impede? Nós também, anciãos, e os que atendem a Santa Ceia, pode ter alguns diáconos auxiliando também, nós não vamos impedir ele falar, levanta e vai embora. Não, toma, está tomando, se está em paz, toma a sua comunhão. E se não está em paz, toma a sua própria condenação. Exemplo disso é na Escritura. Vou falar para vocês aqui, né? Porque ele já vai entrar no outro assunto que eu vou fazer outra análise que ele vai falar agora de Judas, mas eu vou explicar a bobagem que o Marsola está falando aqui, tá? O Marsola, ele está usando o texto de Coríntios sobre a Santa Ceia e misturando ali pecado com perdão, com pedir perdão ou não, naquele texto que fala de tomar indignamente, que não tem nada a ver com o que o texto está tratando aquele assunto. Não tem nada a ver sobre a pessoa que pecou e se sentiu perdoado ou não, ou se a pessoa for lá, porque na cabeça do CCBano, na cabeça do Marsola, eles não pecam, já começa por aí. Então, o único pecado para eles é o pecado sexual, é o único pecado, o resto para eles não existe. Esses homens estão barrotados de pecado e acham que não são pecadores, né? Pecado da idolatria, da vanglória, da soberba, da idolatria, um punhado de pecado, né? E são pecados graves esses aí que eu falei. Então, eu vou explicar a interpretação desse texto. Aqui não está falando nada. Irmão, mas eu estou no pecado, mas eu me arrependi, eu devo tomar ou não, porque lá está escrito. Não, minha querida, esse texto não está falando nada sobre isso. Porque para as escrituras sagradas, todo pecado é igual, é pecado. Então, se a pessoa que cometer pecado não pode tomar ceia, ninguém vai tomar ceia. Ninguém, porque para Deus tudo é pecado. Tudo que você faça que não esteja de acordo à vontade de Deus é pecado, tá? E a régua de Deus é muito severa ao ponto de ninguém passar por ela, só Jesus Cristo, tá? Então, nesse texto, Paulo está falando que havia um modo de tomar a ceia, que eles estavam dando escândalos, com glutonarias e bebedices. E Paulo fala,
Quando vocês se ajuntam para tomar ceia, na verdade vocês estão causando escândalo para aqueles de fora que veem vocês, que vê a forma com que vocês tomam a ceia. Então, para as pessoas que estão de fora, vocês estão tomando para o próprio escândalo da igreja, que é para a própria condenação de vocês. Isso está no texto. Esses homens não lêem a Bíblia, eles não se preocupam. Ele pega a parte de indignamente, que na cabeça deles, eles usam muito associações de palavra. Indignamente, para mim significa indignamente, dentro do contexto CCB, é a pessoa que cometeu um deslize, que pecou, porque os outros são santos, então os outros não estão indignos. Olha que besteira. Indignamente é tudo que vocês colocam no meio da ceia que possa gerar escândalo. Você quer ver um exemplo de tomar ceia indignamente na congregação, irmão? É quando vocês pulam uma pessoa que vocês consideram pecadora, que eu já vi acontecer isso. Isso é um sinal de indignidade, ou seja, esse gesto está sendo causa de que o evangelho seja blasfemado por culpa de vocês. Então, tudo que vocês fazem no momento sacro daquela ceia, que possa gerar escândalo, ou que o nome de Deus possa ser escarnecido por culpa de vocês, isso é indignidade na ceia. Porque lá no texto, Paulo, quando vai falar sobre esse assunto, ele está falando de coisas que eles estavam fazendo quando se reunia. Não tem nada a ver com o irmão que lá na vida particular dele, ele pecou, mas ele se arrependeu. Aí, né, ele tem que examinar se ele pode tomar ceia ou não. Meu Deus, isso não está na Bíblia. Por que vocês inventam essas coisas? Eu acredito que até o dia de hoje, até ouvir esse vídeo, quantos milhares de vocês não sabem disso e ficam todos com medo de tomar a ceia? Tem gente que pecou, muitos pecam, muitos se arrependem e voltam a acertar e voltam a fazer a vontade de Deus. E essas pessoas ficam com essa passagem bíblica martelando a sua cabeça. Ou seja, isso aqui é seta inflamada do adversário que fica ferindo a fé das pessoas para ver se derrubam. Eu vou tentar ler com rápidas palavras, rápido, que é para vocês entenderem, que senão acaba ficando longo o vídeo. Ó, nisto, porém, que eu vou dizer a vocês, não vos louvo. Ele já está adiantando, Paulo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu me entristeço com vocês. É sobre este assunto que Paulo está dizendo que é o tomar indignamente. Aí ele fala, quando vocês ajuntam, não para melhor, senão é para pior. Aí ele vai falar, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e em parte eu creio, ou seja, vocês têm briga entre vocês. Às vezes a briga para quem ocupa o melhor lugar na mesa, ou para quem é o líder, é sobre isso que ele está falando. Né? E até importa que haja heresia entre vós, para que os sinceros se manifestem entre vós. Outro verso bíblico que o CCBano não gosta, né? Quando a gente aponta as heresias, ele fala, não, é isso, irmão, entrega na mão de Deus. Não, a Bíblia está mandando os sinceros se manifestar, tá? Mas esse não é o assunto agora. Aí ele fala, ó, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então é para quê, Paulo? Paulo, ele fala e ele mesmo diz por quê. O que eles fazem quando se ajuntavam, ó. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Ou seja, eu vou elogiar vocês? Nisto eu não vos louvo, ou seja, eu não tenho como elogiar vocês. Paulo está falando do modo com que eles faziam a ser tudo que se fizer ali, que gerar escândalo, ou que gerar pontos aonde o nome de Deus venha a ser, como é que eu posso dizer? Venha a ser achacrado, né? É culpa sua, ele está falando. Vocês estão fazendo tudo isso, na verdade, na verdade é para vossa própria perdição. Porque vocês não estão, porque a ceia que Paulo está falando tinha que ter temor, reverência,
para fazer aquilo em memória de Cristo, mas não, eles estavam fazendo uma festa. Aqui era uma festa de comedeira e de bebedeira. E aqui ele fala, ó, no verso seguinte: porque eu recebi do Senhor o que dantes vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo está falando agora, usando as palavras de Jesus, para dizer o que significava a ceia. Fala, gente, isso aqui é coisa séria, vocês estão brincando, estão comendo, enchendo a pança, caindo farelo de pão pelas bocas, né? E bebendo aí, vocês enchem a taçona, toma mesmo, vai enche de novo. Aí ele fala, sabe o que é isso aqui? Isso não é uma janta não, isso aqui é uma ceia, onde está se comemorando a morte de Jesus. Olha o que ele falou, aí ele fala tudo isso que eu acabei de ler. Paulo está relembrando às pessoas o que Jesus disse. Quando ele acaba de relembrar, olha só o que ele fala: porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que venha. Portanto, olha agora, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo está falando aqui que vocês, na verdade, né, quando não discernem o corpo, ou seja, quando vocês não discernem o que representa aquilo que ele está falando que é o corpo do Senhor, o pão e o vinho, que representa o corpo do nosso Senhor e o sangue do nosso Cristo, né? Ou seja, vocês comem apenas pão, tomam apenas vinho, né, para encher a pança. Vocês estão, na verdade, fazendo escândalo e tomando para a vossa própria condenação. Isto não tem nada a ver com o pobre do coitado que pecou, porque todos nós pecamos, eu peco, tu peca, todos pecam, irmão. Né? Isso não tem nada a ver para colocar uma incógnita na vida da pessoa. A pessoa está lutando, todo mundo está lutando e que quer, rapaz, estar próximo de Deus e de Cristo. Aí vocês colocam essa dúvida no coração das pessoas. Quantas pessoas, rapaz, não se afastaram da igreja, da ceia, por causa da vossa falta de interpretação bíblica? Culpa tua, Marsola, que é presidente e está em pleno século 21, 2020, você está refalando e refazendo esse falso entendimento bíblico. Você não pode usar essas palavras para tentar enfraquecer as pessoas para tomar ceia. É um absurdo. Agora a gente vai ouvir, ele vai dar um exemplo, gente, absurdo. Ele compara o coitado que está ali, que já está sobre dúvida se eu tomo ou não, porque ele já falou essas coisas indignamente, significa quem pecou. Mas eu pequei e agora eu não tenho mais perdão. Porque segundo a teoria do Marsola, você para sempre será indigno, porque não dá para pagar o pecado que você fez. Não dá para ir lá e falar, vamos esquecer o pecado. Não dá. Então, na cabeça do Marsola, essas pessoas, na verdade, nem devem tomar mais a ceia, porque é indigno. Aí, se você não toma a ceia, você está condenado. Mas se você toma a ceia, está condenado também, porque está indigno. Ou seja, a matemática não bate. Aí ele vai falar agora aqui, comparando o coitado que está com essa preocupação na cabeça com Judas, pessoal. Não tem nada a ver o homem que traiu, deliberadamente traiu, escolheu trair Jesus, né? Com o coitado que ama Jesus, mas pecou e ainda assim está correndo atrás de nosso Senhor Jesus. Ou seja, é uma comparação esdrúxula. Mas ele faz essa comparação. O pior é o resultado. A pessoa se sentir tão ruim, né, que ela pode ser comparada com um traidor de Jesus Cristo. É pesado isso, rapaz. É pesado.
Vamos ouvir aqui o Marsola. Segue, vamos ver o exemplo dele. Ele fala, tá na Bíblia, inclusive, tem na Bíblia, irmão. Vou mostrar para vocês. Aí ele fala isso, olha lá. Não é que estamos falando coisa que não está, não. Está dentro da Escritura. Quando o Senhor se pôs à mesa com os 12, ele disse, desejei muito comer essa Páscoa convosco antes do que eu padeça. Mas digo-vos uma coisa, entre vós tem um que é um diabo. E um de outra hora, nota, ele deu outra frase, um de vós há de me trair. Alguém perguntou para ele, porventura sou eu, porventura sou eu. Senhor, na hora de dar o bocado, pegou, deu o bocado para cada um, deu para Judas e disse, vai Judas, fazer depressa o que está no teu coração. Observa, gente. Aqui não dá para ver bem porque eu borrei. Ele faz questão de ir bem perto do microfone e falar. Ou seja, ele quer que as pessoas realmente entenda que o pecador nesse quadro ele está sendo comparado com Judas. Ele vem aqui ó, bem aqui no microfone, ó. Vai Judas, vai depressa fazer aquilo, né? E tal. Ou seja, ele vai bem. Observa que eu acho que dá para ver um pouco que ele está se inclinando ali para frente. Eu vou voltar um segundinho. Ele faz questão disso, gente. Olha só. Porventura sou eu, porventura sou eu. Senhor, na hora de dar o bocado, pegou, deu o bocado para cada um, deu para Judas e disse. Agora ele vai dar uma inclinada. Olha lá, ele inclina na cabeça e ele fala bem perto. Vai Judas. Olha lá. Vai Judas, fazer depressa o que está no teu coração. Gente, isso tem um efeito psicológico muito grande. A gente não percebe essas nuances, essas coisas pequenas. Mas isso tem um efeito e um baque psicológico na pessoa que está ouvindo ali muito grande. Ela praticamente no subconsciente ela começa a se comparar com o Judas. E quantos que não entram em um desatino psicológico e depois não se descamba por aí? Por causa de um homem que interpreta mal a Bíblia, ensina errado porque interpreta mal a Bíblia e ele fala, e o pior de tudo isso é ruim, e o pior, ele está em uma posição onde ele está falando para milhões de pessoas. Vai Judas, faz depressa aquilo que você está determinado. Ele fala bem ali no cantinho. Agora ouça, segue aí. Observa que o Senhor não negou. Tomou em seguida de ter participado, tomou a sua própria condenação, foi buscar os homens. Para ele, Judas tomou para a sua própria condenação porque tinha um pecado. Isso não tem. Ele pegou o texto de Paulo, misturou com a passagem, né, da ceia, onde o próprio Senhor Jesus Cristo está na ceia e está comemorando a ceia. Né? Ou seja, faz uma mistura nas escrituras, gente. É uma lambança que vocês não têm noção, pessoal. Aliás, tem porque eu estou falando aqui para vocês. Dá para confiar nos homens desses? Não dá. E isso aqui ele está falando para o povo em tom de, né, aconselhamento. Qual que é o conselho que ele está dando aqui? Absurdo. Tipo assim, não tome a ceia se você pecou. É isso. Se tomar, preocupação é tua. Nós não podemos impedir, mas não é porque ele não quer, é que ele está falando porque não pode impedir. Nós não podemos, porque se eles pudessem, gente, tivesse autoridade para isso, vocês podem ter certeza que estes homens não iam deixar você tomar a ceia. Eles não iam deixar, tá? Eu peço que vocês, pessoal, acompanhem esse vídeo aqui, tá? Acompanhem esse vídeo que tem muito mais coisas aqui fortes e pesadas. Ok? Vai vir aqui o vídeo parte 2, já passou de 30 minutos, eu falei que é grande, tá? E o vídeo só do aconselhamento está em 1/4 do vídeo, tá? Ainda tem que ir mais a metade do que eu falei para até o meio. Então, eu não sei se isso aqui vai dar 3, 4, 5 partes esse vídeo aqui, mas todas essas partes é de fundamental importância para que você seja esclarecido
sabe, desse assunto importantíssimo, porque esse assunto está sendo falado dentro de um contexto de uma época de Santa Ceia. É uma época de ceia e vocês precisam entender tudo que ele está dizendo aqui, tá? Para você entender, na verdade, a verdade por trás desse discurso exclusivista, né, e pesado que ele está fazendo aqui, ok? Então, fica aqui, não segue, aqui no meio vai estar aparecendo aqui para vocês aqui o vídeo parte 2, ok? O vídeo parte 2, onde eu vou seguir, né, com o áudio do Marsola e a gente vai seguir fazendo essa análise aqui. Fica aí e assista o vídeo parte 2. Segue aqui, pessoal. Vamos ouvir. Levaram para prender o senhor e acabou de receber o dinheiro. E o senhor, já com sentença de execução, ele foi se suicidar. Pelo que se lançou do espinhadeiro do alto das pedras. E caindo seu corpo se arrebentou. E a palavra fala, apareceram todas as suas vísceras, todo o conteúdo do ventre se lançou fora. Que absurdo, gente! Ele está comparando aqui Judas com o irmão que pecou. Gente, é um absurdo! E ele faz um discurso pesado e tenebroso. Ele faz questão de falar, olha, o Judas que tomou a Santa Ceia indignamente, hein, irmão? Sabe o Judas lá que tomou a Santa Ceia que não era digno de tomar? Pois é, olha o fim dele. Sabe qual foi o fim? Se amarrou lá, se pendurou, o galho não aguentou, ele caiu. O galho não aguentou, ele caiu lá e lá embaixo ele se arrebentou todo, que saiu até as tripas para fora. Isso é coisa para falar, pessoal. Isso chega a ser ridículo, né? Ridículo e diabólico falar isso. Ele está comparando o coitado na CCB que pecou e está, né, se arrependeu do seu pecado e consertou a sua vida, né? A pessoa consertou a sua vida, ele está comparando essa pessoa a Judas Iscariote. Ou seja, se você que pecou, meu irmão, vier tomar a ceia, você está tomando indignamente. Como eu falei no vídeo de parte 1, eu expliquei o que significa tomar a ceia indignamente. Está escrito lá no vídeo parte 1, né? Então, eu espero que você vai lá assistir esse vídeo parte 1, tá? Eu vou pôr aqui no card aqui em cima, né? Tá aqui no card o vídeo parte 1, muito importante para você entender de verdade o que significa a parte de 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre quem é que está tomando a ceia indignamente. O que significa essa parte na Bíblia, tá? Mas vamos voltar aqui. Esse exemplo do Marsola é um exemplo grotesco e absurdo falar uma coisa dessa.
né? Falar que quem tomou a ceia, aliás, falar que a pessoa que pecou, ainda que se consertou, ainda que a pessoa esteja, né, buscando a Deus, você vai tomar indignamente. E olha que tem exemplo na Bíblia, hein? Vou te dar exemplo. Você, exemplo, ele está usando algo que prefigura aquilo que ele está passando de mensagem. Qual que é a mensagem que ele está passando? Não venha tomar. É essa a mensagem. A mensagem é não venha, porque você é indigno. Se vier, nós não podemos te impedir. É isso que ele está dizendo. Nós não podemos impedir, mas olha lá, hein? Existe exemplo na Bíblia, eu vou falar, a pessoa lá até se pendurou para se matar. E aí, o galho não aguentou, quebrou, ela caiu lá embaixo, ela se rebentou. E as vísceras saíram para fora. Meu Pai do céu, da onde esse homem fala essas coisas? Isso é absurdo. Meu Deus, vocês não têm noção. Ao invés de acolher a pessoa, fazer um discurso para acalmar os ânimos das pessoas que estão se sentindo pressionadas e julgadas, acalmar esses ânimos para que tragam elas à igreja, ele faz ao contrário. Ele está fazendo uma separação de quem é santinho e de quem é pecador. E ele não permite que fiquem igualados. Não, esse aqui é santo, tantos anos, e é aquele lá, não. Esse discurso é o discurso que causa a arrogância no CCB, que acha que não peca, que acha que é santo. É esse tipo de discurso que ele fomenta esse tipo de sentimento, esse tipo de divisão. Eu sou santo, você não é. Você, irmão, só Deus sabe naquele dia. Eu não, ou seja, é ele não, você está garantido, né? Porque você é santinho. Você acha que não peca. Mas o que vai ter de gente lançado no lago de fogo que acha que não peca, não está escrito. Isso são palavras de... Isso sim, está dentro do contexto bíblico. Tá? Está dizendo no contexto bíblico, Jesus, nós falamos em teu nome, Senhor. Nós profetizamos em teu nome, Senhor. Fala um monte de coisa que fizeram em nome de Jesus. E fizeram mesmo, não estou mentindo não. Só que Jesus vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Segue aqui, vamos ouvir aqui o restante. Entendam a palavra, irmão. Tem algum, a palavra falou que perdoou. Deus perdoou, fica aí, sem ministério. Outro, irmãos falando agora. Alguma irmandade. Nós vamos aí com baixo assinado porque Deus perdoou o nosso ancião. Perdoou? Fica ele para a vida eterna, para o lugar não. Deus perdoou aquele ancião. É assim, né? Depende do pecado do ancião. Se está de acordo, se a Bíblia diz amante de uma só mulher, irrepreensível, tanto com os de dentro quanto com aqueles que são de fora, isso são orientações bíblicas, não é mandamento da congregação. Se esse irmão feriu algum desses preceitos, joia, né? Mas ele pode ter a sua outra atuação, volta para a orquestra, pode ser um porteiro da igreja, alguma coisa. Agora você falar, Deus te perdoou, muito bom que Deus tenha te perdoado. Aqui não. Ou seja, vocês praticamente fecham a porta. A pessoa entra, na verdade, ela passa por um linchamento moral dentro da igreja. A pessoa é totalmente excluída da igreja. Ela é excluída moralmente, nem é mais viável ela ficar aí dentro. Se ela quiser criar os seus filhos, né, que o honre e que o respeite, que é o que todo pai e mãe espera dos filhos, no mínimo que respeitem e honrem eles, né? Aí não, rapaz. Aí esses preceitos vão cair por terra. Segue aí, vamos ver. Já fez tanta coisa e na hora foi visto razão e foi visto luz de Deus e que o precisou afastar ele do lugar. Agora, o que ele matou está vivo de novo ou não? Quem matou já morreu. É como a pessoa que, bandido, procede. Tem que ver o que significa essa frase, Marsola, o matou.
O que significa essa frase? É literal? É um criminoso da lei? É outra coisa, que eu acho que não é. O que você está querendo dizer é espiritual, que é o que vocês mais fazem. Esse seu discurso aí está gerando milhares de vítimas. Ou seja, você está usando um exemplo aí que é um exemplo muito subjetivo, sabe? Que você não consegue mensurar, não dá para dizer, não dá para entender. Ou seja, você está usando um exemplo sem noção para poder corroborar uma decisão sua que é antibíblica. Ou seja, a matemática, por seu lado, não fecha. Isso só funciona, gente, com quem não conhece as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus, que é Bíblia, irmão, quando você conhece a palavra de Deus, esses discursos não passam mais. Não tem como. Tá? Vamos ver aqui o restante. Segue aí. De uma forma inconveniente e depois se arrepende. Diz, eu não me arrependo. Mas e a vida daquele que executou? Volta. É isso, então, irmão, nós precisamos entender um pouco a palavra, entender que perdão é com Deus. Outra hora. Olha aí, gente, você prestou atenção? Eu vou até voltar. Presta atenção. Perdão, irmão, é com Deus. Mais um momento onde ele corrobora com a frase: Deus pode te perdoar, nós não. Ou seja, perdão é com Deus. Então, a gente subentende o quê? Com nós não. Perdão é com Deus, com nós não. Ouça, vou voltar aqui para vocês ouvirem novamente. Ouça aí. É isso, então, irmão, nós precisamos entender um pouco a palavra, entender que perdão é com Deus. Outra hora, vamos, não que voltássemos, só para a Irmandade se situar. Vamos pôr que o Ministério coloque um lá que tem um procedimento muito errado. A Irmandade vai lá congrega? Vocês vão lá escutar a palavra? Vocês vão lá buscar para saber que é Deus que fala na boca dele, depois de tudo que ele aprontou? Pode ter os adeptos dos barulhentos e daqueles que não tem temor de Deus e quer uma igreja para ele, ou quer que a igreja se molde aos modos dele. Gente, não se engane, o caminho da igreja é esse e não muda. Se você não está de acordo aqui, arruma outra. Olha aí, você não está de acordo aqui, arruma outra. Aqui a gente não muda. 2020, agora estão indo nas casas aí buscar as pessoas, né, Marsola? 2022, né? Vocês estão sendo coniventes? Não, que agora todo mundo pode tomar Santa Ceia aqui, não, que os outros das outras igrejas podem vir, que agora é tudo irmão. Cadê esse discurso, Marsola? Não está contente, vai embora para outra igreja. Vocês quebraram a cara. Vocês quebraram a cara porque é fácil você fazer um discurso desse, pisando nas pessoas, né? Quando vocês têm se recebendo sobrando aí dentro. Agora que diminuiu, que o povo foi embora, você está sentindo falta do povo? Você está sentindo falta do povo? Agora vocês estão tentando ser tolerante, ainda que engasgando, descendo seco na garganta de vocês muita coisa, vocês estão tentando mudar alguma coisa por causa do povo, porque vocês amam o povo. É só por causa disso, né? Segue aí, gente. E essa frase que eu estou falando, eu ouvi. Quem que estava comigo, acho que não tem nenhum aqui, lá em Alagoas, quis se levantar, perdeu a condição e ele foi no Ministério Público, no Ministério ali, onde está o juiz, as coisas. Olha aqui, gente, o que ele vai falar. Teve um que quis se levantar contra eles, perdeu o ministério, aí foi no Ministério Público, foi lá na Justiça. Olha o que o Marsola vai falar, e eu vou fazer um adendo aqui que é para vocês ouvirem e entender, tá? O promotor, ou é o juiz, eu não sei,
né? Ele vai falar alguma coisa, o Marsola pega isso como um elogio, e não era elogio, e eu vou explicar para vocês. Segue aí. E intimou 7 anciãos, e junto com eles ainda eu e o irmão Paulo Campoy estava conosco. Fomos lá na audiência e ele intimou nós que nós estávamos tirando o direito dele. O promotor lá, que era primo dele. Olha, é bom, a igreja não muda. A igreja não muda, falou para ele, mas eu sou pastor. Fala o seguinte, se você não está de acordo com a igreja, vai procurar outra. Que é essa aqui, dá uma olhada na plateia que está aí. É tudo homem de cabelo branco. Ele fala, o Marsola fala ainda colocando aqui, está vendo a plateia? Tudo homem de cabelo branco. O Marsola achou que era um elogio. Sabe quando a pessoa fala, olha esses camaradas, isso aí não muda, rapaz. Isso aí tem cabeça dura. O que o promotor, ao meu entender, o que ele quis dizer? Ele não falou isso como honra, porque se o homem estava pleiteando, é alguma coisa que até viu alguma justiça, que aquilo era correto, né? Mas a CCB deve ter amarrado ali de tal forma, né? A estatuto, regra da igreja, né? Que acaba ficando difícil, né? Rever uma situação. Aí o promotor fala, olha a cabeça desses homens, esses homens são tudo idosos, rapaz, isso aí não muda não. Isso aí é como quem diz, sabe? Aquele adjetivo popular, é tudo cabeça dura isso aí. Isso não foi elogio, Marsola. Vocês pegam isso como elogio, ou seja, os camaradas estão batendo a cara na parede, vocês estão guiando errado a igreja, vocês estão fazendo errado as coisas, como eu provei aqui, lendo o texto bíblico, que você interpreta errado, e você ainda acha bonito dizer, nós não mudamos, ainda que estamos errados. Ainda que a gente esteja, na verdade, né? Esteja errado, nós não mudamos. E ele pega isso como um elogio. E ele, no vídeo aqui, o Marcelo fala assim, olha esses homens aí de cabeça branca, isso aí não muda não. Ou seja, ele está dando um conselho para isso, sai disso, rapaz. Sai disso, você vai ficar sofrendo com esses homens aí não muda não. Ouça só, de novo. É tudo homem de cabelo branco. Isso não muda nunca. Engraçado, isso não muda nunca. Se a pessoa não concorda de alguma coisa que é doutrina, que é ensinamento, cada um é livre para ir aonde quer, não estou tocando ninguém não. Estou só conscientizando. Só que não precise ficar questionando. Se você não concorda, vai fazer o que você acha bom. É o que eu disse uma vez. Você chega numa loja, você tem um corpo grande, lá só tem 38, 40, não é ali que você vai achar bom. Agora você vai numa casa de grande, aí você acha 48 até 64, até 72. Digamos isso no amor de Deus e na firmeza que temos que ter na obra. Não é ser bruto e nem violento, firme. Querido, é o que ele está falando aí. Se aqui não serve para você, procura outra loja. Se aqui não está do seu agrado, meu querido, vai para outro lugar. A mensagem que o ancião está passando, uma mensagem intolerante, né? Intolerante, porque a igreja de Cristo, ela tem o dever de tentar corrigir o problema. Sempre ficar com ele, porque é fácil você controlar uma igreja onde quando você tem alguma divergência ou algum tipo de problema, você pega e elimina, como se aquilo fosse um mal, como se fosse uma doença, um câncer. Tratar as pessoas como um câncer e doença, fica fácil apacentar a igreja desse jeito, querido. Esse é um discurso absurdo. Sai daqui, vai para outro lugar. Está praticamente expulsando a pessoa. Se você não está contente com a gente, aqui nós somos cabeça branca, aqui a gente não muda nunca,
não vai mudar, não importa se a gente está errado ou não. Então, se você não está contente, vai para outro lugar. Mensagem do ancião presidente da CB. Quem não fica aqui, tem manequim para você? Fica aqui, veste e fica aqui. Agora, se não, a medida que atua não tem aqui, meu bem, vai procurar a camisa em outro lugar. Não é essa loja que você precisa. Está bem esclarecido? É sobre o perdão. É verdade que alguns que voltam passaram assim por alguma situação e tornam a voltar. Voltando algum irmão que ficou um tempo parado, esse ensinamento quase não temos passado, mas é muito útil. Agora, irmão, para você ver a diferença que ele faz de pecado. Pecado sexual não tem perdão, não pode nem tocar na orquestra. Se você cometer pecados sexuais. Se você cometer qualquer outro tipo de pecado, né? Não, aí você tá jóia, você é santinho. Isso é mais um detalhe de que eles aceitam algumas coisas como pecado, outros simplesmente não aceitam. Outros não é pecado. Esse aqui é pecado. Outros não é pecado. Tá? Então, isso é um absurdo que ele está falando. E você vai ver agora aqui. Ele vai falar. Aí ele vai casar, ele vai tratar os casos que são acepções. Ou seja, aqueles casos excepcionais, né? Que são casos do irmão, parou de congregar um tempo, tal, e aí ele voltou a congregar, tá ótimo, isso aí não é pecado, pode voltar, fica aqui, seja humilde, se humilha aqui, ouve, né? Abaixa a sua cabeça aqui, fica na sua, e aí você tem um lugarzinho, você vai lá tocar bonitinho de novo, né? É o que ele vai falar agora aqui. Isso aqui, rapaz, é horrível. É horrível, né? A ideia de que a congregação cristã no Brasil, ela faz separação. Esse pecado aqui nós perdoamos, esses aqui a gente não perdoa. Um irmão, uma irmã, quem for, um jovem, ficou anos sem congregar. E de repente diz, era músico, ele vem, está voltando. Antes de voltar e sentar na orquestra, seja humilde. Venha, fala com o ancião, fala com o cooperador. Eu tive um pouco ausente, não deu, eu tive uma prova, tive umas dificuldades na vida, tive um revés que eu não consegui me encontrar mais, e entrei numa situação que hoje eu me arrependo. O ancião que lhe atende diz, então você quer voltar? Quero, se Deus ajudar, eu tocar na orquestra. Chama o ancião, deve dizer, oi cara, venha cá encarregado de orquestra, venha cá o regional, vê se ele está apto para voltar na orquestra, faz uns exercícios com ele, põe ele no ensaio, você promete nunca mais sair daqui, prometo, então fica aqui meu filho, dá aqui um abraço, fica aí, não tem pecado, fica aí, mas... Você ouviu ele falou? Não tem pecado, fica aí, mas com pecado não dá. Olha aí o absurdo, gente. Ele acabou de falar aqui, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, eu vou voltar um pouquinho, e ele vai falar mais na frente aqui, né? Agora, né? Sem pecado, tudo bem, mas com pecado não dá. O pecado que ele está dizendo aqui é pecado sexual. Outros pecados para ele não é pecado. Porque ele falou, você parou de congregar, ou sei lá o que você fez, qualquer coisa que você andava fazendo, soberba, né? Arrogância, glutonaria, bebedice, qualquer outras coisas, para ele não é pecado. Pecado é só o sexual. O coitado que fizer sexo pecou. Se for, né? Lógico, tô falando assim de um modo geral, genérico, né? Não assim num casamento. E os outros pecados para ele não é pecado. Só do Marsola tentar fazer a qualificação, a divisão, entrou num campo maluco, porque se você tiver que classificar todos os tipos de pecado, você está perdido, meu querido. Você está perdido. Vamos pôr aqui ele de novo para falar o Marsola. Vamos pôr aqui. Ó, eu vou voltar um pouquinho só e ele já vai entrar nesse assunto aqui, né? Olha aí. Você promete nunca mais sair daqui, prometo,
Então fica aqui, meu filho, dá aqui um abraço, fica aí. Não tem pecado, fica aí. Mas com pecado, paciência, paciência. Cristo é um só. E Cristo é um só batismo. Olha só o que ele está falando. É outro erro teológico da congregação grave. Ele está usando o sacrifício de Jesus para dizer que essa pessoa que pecou não tem mais perdão. Olha só o que ele está falando. Pode até vir, irmão, se não tiver pecado. Se tiver pecado, paciência. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando eu não tenho mais solução para o seu caso, o que eu falo para você? Paciência, irmão. Posso fazer mais nada por você. Olha só a ponto que ele chegou. Aí, para corroborar isso, o que ele fala? Cristo é um só. Cristo morreu uma vez só. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que na cabeça do Marsola e de todos os CCBanos, quando você passa na água do batismo, você foi perdoado na água, que é outra besteira, que você é perdoado na água, e a partir daquele momento você não tem mais pecado. Se você cometeu pecado sexual, você volta a ter o pecado que Cristo removeu, que é o pecado original, que é o que eu entendo, né? Você volta a ter de novo o pecado, e para você ser perdoado de novo, para que seja removido o pecado que você cometeu sexual, Jesus precisava morrer de novo. Da onde tirou isso? Essa loucura que ele está falando, essa lambança que ele está falando agora. De onde tirou isso, Marsola? Isso é a prova, vocês não sabem nem por que Jesus morreu na cruz. Vocês não sabem o que significa aquele perdão do pecado lá no madeiro da cruz. Porque você faz uma mistura dessa absurda, deste tamanho, é óbvio que isso aí é a prova de que você não sabe nada, rapaz. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos com a congregação? Não tem dois batismos. Perdão dos pecados é um. Por isso que a palavra fala, irmão, da Santa Ceia. Quando a gente fala da Santa Ceia, um só pão, Cristo é o Cordeiro que morreu por nós, porque Ele é o único. Quando nós partimos o pão, não é só o pão, nós estamos comendo o corpo de Cristo, do Cordeiro. É o único, Ele que veio para dar vida. Quem não comer dignamente daquele pão que veio do céu, não tem parte com ele. Olha, é a bobagem, mais uma vez, ele volta a falar sobre comer indignamente o pão, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, que eu falei no vídeo de parte 1. Vai assistir no vídeo parte 1. O que significa de verdade essa parte que está dizendo quem comer indignamente. Ele volta a falar isso de novo. Esses homens não têm estudo bíblico, eles não estudaram a Bíblia, eles escolheram ignorar a palavra de Deus e ensinaram a igreja a se afastar dos estudos da Bíblia. E resultado disso é essa lambança, tá? É a igreja que criou dogmas e doutrinas de morte. Se não comer e não beber comigo, não tem parte comigo. Então coma e beba comigo aqui, fica aqui na igreja, afuja de algumas coisas. Não fica se entregando nas vaidades ou nas fraquezas da vida. E depois você perde as forças. Então, querido irmão, quando a pessoa ouve... Presta atenção, gente. Esse negócio de perder as forças é porque eles criaram essa narrativa. Eles criaram a narrativa. Você viu o que ele falou? Irmão, afasta das vaidades, das coisas. Porque para eles, cometer pecado ou não está ligado à Santa Ceia. Está ligado à ceia. Isso não está no texto bíblico. Se for verdade que se você pecar não pode tomar a Santa Ceia, ninguém pode tomar a ceia. Ninguém, porque na Bíblia está dizendo, né, que se você disser que não tem pecado, você faz de Deus mentiroso. Sabe por quê? Porque Deus disse que todos nós somos pecadores. Se você está dizendo que não tem pecado, então você está dizendo que Deus mente. Está lá a primeira carta do apóstolo João, no primeiro capítulo, no versículo 9, se não me engano, 8 e 9, está dizendo exatamente isso. Se você disser,
Se você disser que não tem pecado, lá está falando, é grave isso. Então você está chamando Deus de mentiroso. Então a CCB, ela amarrou, ela fez uma lambança entre ceia, e aí tem muita gente que fica na dúvida, posso tomar ou não? Pode, irmão, deve tomar. Você deve tomar a ceia. Quando a Bíblia está falando sobre tomar indignamente, era a forma com que estava sendo celebrada a ceia. Eles não estavam discernindo o que era a ceia. Eles não entendiam o que era a ceia. É isso que ele está falando. Não discernir o corpo do Senhor, que era tomando, né, de qualquer maneira, gerando escândalo. E heresias que eram enfiadas na igreja, que inclusive está falando, é até lícito que haja heresia. Ele está falando de pecado das pessoas? Não! Você pode ver que em nenhum momento fala de pecado no texto. Lá está falando daqueles que estavam na governança da igreja, que estavam fazendo as coisas erradas, que não estavam sabendo dirigir a igreja, estavam enfiando heresias no meio da igreja. E provavelmente muita coisa com costume pagão. Vamos ouvir o restante. A palavra sobre perdão, é isso que se refere, é perdão para a vida eterna. Se fosse assim, nós atendêssemos aquele grupo de irmãos, mas nós queremos ele como cooperador, nós queremos ele como ancião. Ótimo, vocês gostam dele? Só que aqui na congregação não. Daqui a vez dele já passou. Olha aí, você está vendo, irmão? Nós queremos, ótimo. Só que aqui na congregação não. Aqui a vez dele já passou. Ou seja, a chance aqui é uma só. Já foi embora. Precisa falar isso, gente? Não precisa, tá? Ele poderia até ensinar quanto a estar na frente do povo. Ele poderia usar com mais embasamento bíblico, mas o pior é que ele falou de músico, ele falou de outros irmãos qualquer, ele fala de tomar a ceia, que são lambanças. Agora, quanto a estar na presidência do povo, poderia usar lá, eles não sabem disso, porque eles não estudam a Bíblia, né? Vai lá em Timóteo, onde tem as recomendações de quem tem que estar na frente do povo. Seria muito mais correto, honesto. Mas não, eles vêm nessa parte da ceia. Eles vêm nessa parte da ceia, aí coloca todo mundo num balaio só e já era. Aí tem o santinho santo da CCB que acha que não peca, o camarada que fica vendo coisas, né, em que é porno, né, coisa na internet, fica olhando as mulheres na rua, o camarada mente, o camarada engana, até gente no ministério que mente dizendo que Deus está falando coisa na boca dele que não está falando coisíssima nenhuma, né? Fica pedindo dinheiro dizendo que é para uma coisa e desviando dinheiro para outra coisa e acha que não tem pecado. Esses homens estão tomando a ceia lá dentro da regra deles, né, de que é indignamente, mas eles acham que são dignos de estar tomando a ceia. Um absurdo, né? Vamos lá. E a oportunidade dele já se foi. Aí, irmão, quer vida eterna? Tudo está aqui aberto. Quer tomar Santa Ceia? Já acabamos de falar, não impede. Uma hora que chamar um hino, também não tem problema. Uma das coisas que não pode fazer, ou melhor, corrigindo a fala, uma das coisas que não se deve fazer, é aquele que esteve fora por algum tempo, chega, entra na igreja e faz a oração, a primeira oração para a Irmandade. Eu pergunto aos irmãos, quando a gente precisa falar com uma autoridade... Olha só os exemplos sem pé nem cabeça, né? O coitado ficou um tempo fora, aí Jesus Cristo vai lá buscar essa pessoa é buscada, é convertida. Ele não pode orar na igreja. Se você orar na igreja, é horrível. Para eles, isso é um escândalo. E olha os exemplos que o Marsola dá. Vamos ouvir. Ou com a pessoa de mando. Quem que a gente manda lá? Manda lá para falar com ele aquele que lhe ofendeu ele? Ou manda um que é amigo dele? Olha só, Marsola. Meu Deus. Ai, que absurdo, pessoal. Né? Na cabeça do Marsola, quem saiu e pecou, aliás, né? Saiu. Ele nem falou que pecou. Saiu. Ofendeu a Deus. O CCBano
Não, ele é amigo de Deus. Por quê? Porque ele está dentro da CCB. É isso. Você está dentro da CCB, você é amigo de Deus. Se você saiu da CCB, você ofendeu a Deus. Então, por isso que quando você vai orar aqui, né, quem saiu não pode orar, porque você é um ofensor de Deus. Olha a matemática que eles fazem. Ou seja, você vê como eles são tão cegos, gente. Eles não conseguem entender as escrituras, coisas básicas da Bíblia. A gente não está pedindo os fundamentos da fé cristã para ele poder explicar as doutrinas da igreja. Não. Coisas básicas esses homens não sabem explicar. Ouve aí. Então... Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, esse vídeo aqui é a parte 3, a sequência, tá? Do vídeo Deus perdoa, nós não, tá? O fatídico dia 5 de setembro de 2020, ok? Então, nesse vídeo aqui, que é o vídeo parte 3, né? A gente vai dar continuação à análise do discurso do Marsola, né? Aqui eles chamam de conselho, né? É o conselho, que isso não é conselho aqui nem em lugar nenhum, né? Então, se você não assistiu, vá assistir o vídeo parte 1 e o parte 2, que são muito importantes e muito bons, tá? No vídeo parte 1 a gente mostra ali esse erro grotesco do Deus perdoa, nós não, né? Também mostro a falsa interpretação que eles dão para as escrituras na parte de 1 Coríntios, capítulo 11, onde diz aquele que toma a ceia indignamente, que eles reputam isso ao pecado. Ao pecado, tomar a ceia é o pecado. E isso não é o que diz o texto. Não tem nada a ver com o que diz o texto. Tá? E então eu falo sobre isso no parte 1 e também no parte 2 eu explico isso daí. Tá? Que inclusive no parte 2 ele vai falar sobre... ele compara o coitado que pecou e se arrependeu, está buscando Deus, né, com Judas Iscariote, que é um absurdo que não tem fim, né? Então vá assistir, eu vou colocar os cards aqui em cima, parte 1, parte 2. Caso você não tenha assistido, não tem importância, aperta nesses cards, vá assistir aquele vídeo, que na sequência, no final de cada vídeo, e tem aqui no meio, no final de cada vídeo, a próxima parte. Vai estar aparecendo aqui, ó. A imagem que aparecer aqui, é só você clicar nela e você vai para a próxima parte, tá? E aí você vai indo de vídeo em vídeo, pulando, indo para a próxima parte. É só esperar chegar até no final do vídeo que você vai apertar aqui no meio, tá? Que vai estar o card onde te leva para o próximo vídeo, certo? Então, dito isso, vamos continuar com a análise aqui. Marsola, né? Aqui... O Marsola está falando, Deus perdoa, mas aqui você não vai fazer mais nada, você pode ter sido perdoado para Deus lá, né? Lá na vida eterna. Aqui não, tá? Então, segue aí, toca o áudio aqui do Marcelo, vídeo e áudio, né? Vamos ouvir o que ele tem para falar. O irmão tem uma pureza de orar cedo, à tarde e à noite, e perdoar e amar. Ora, vem ele que lá de fora teve tempo
fora da igreja e ainda vem orar aqui? Não. Orar. Olha, você teve um tempo na igreja, você veio orar aqui? Não. Já falei sobre isso no finalzinho aqui do vídeo parte 2, né? Segue aí. O pior é o que ele vai falar agora. Aqui é para esses que o Senhor deixou, permanece na obediência. Você tem amizade com o Salvador? Eu tenho. Você intercede para ele, para mim, mas eu pego um outro que o Salvador nem quer ver ele. Você falar nesse nome para mim. Aqui é para esses que o Senhor deixou, permanece na obediência. Você tem amizade com o Salvador? Eu tenho. Você intercede para ele, para mim, mas eu pego um outro que o Salvador nem quer ver ele. Você falar nesse nome para mim. Mas eu pego um outro que o Salvador nem quer ver ele. Você falar nesse nome para mim. Mas eu pego um outro que o Salvador nem quer ver ele. Você falar nesse nome para mim. Você falar nesse nome para mim. Você falar nesse nome para mim. Situaram-se. Isso é o que nós devemos saber na obra de Deus. Diz que aqui que ocorre uma notícia. Outra coisa que falamos aqui com muita firmeza. Na obra de Deus não tem baixo-assinado. Olha aí, na obra de Deus não tem baixo-assinado. Primeira coisa que ele está dizendo que a congregação é a obra de Deus. Você prestou atenção? Na mensagem que passa às vezes, a gente nem percebe a mensagem subliminar dele, que na obra de Deus não tem baixo-assinado. A obra de Deus para ele é a congregação cristã no Brasil, que é um escárnio, gente. Isso é um escárnio com a cruz de Jesus Cristo. Tá? Obra de Deus foi o plano que Deus fez, por isso que é chamado obra dele. Tá? Isso foi uma obra dele para nos salvar. Qual que é a obra da salvação? Deus planejou e mandou o Filho vir morrer no nosso lugar lá na cruz. Morrendo na cruz e ressuscitando, o Senhor então faz a sua obra de salvação. Obra de Deus é Jesus Cristo. Trabalhar na obra de Deus é quando você fala de Jesus Cristo, evangelizando o nome de Jesus Cristo para que mais pessoas tenham conhecimento da salvação. Isso é obra de Deus. Mas aqui, eu estou dando ênfase nisso, que é para vocês terem uma ideia de que eles reputam a CCB como sendo a obra de Deus na terra. Eles gostam de falar isso. A congregação cristã no Brasil é a obra de Deus na terra, irmão. É a obra revelada. Que isso aí é uma idolatria, né? Então tá aqui na boca do próprio Marsolinha, tá? Dizendo que obra de Deus é congregação. Olha aí. Vamos ouvir. Com muita firmeza, na obra de Deus não tem baixo-assinado. Pode trazer 2.000, 5.000 assinatura, não vale nada. Aqui não é vontade do homem, aqui é guia do Espírito Santo. Olha só, não vale nada. Se toda a igreja falou, não importa se seja 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão, não importa. Aí ele fala que aqui a obra do Espírito Santo. Olha que mentira. Se a igreja é o corpo de Cristo e se todo mundo assina um baixo-assinado, quer dizer que a sua vontade prevalece sobre o povo? Você parou para pensar, Marcelo, o absurdo que você falou agora? Aqui, ou seja, em outras palavras, que eu vou colocar as minhas, que é as palavras da minha interpretação, ele está querendo dizer o quê? Não importa quantas pessoas, ou se todo mundo quiser algo
e eu não quiser aqui, ou seja, nós decidimos aqui, esse conselho de meia dúzia, de 5 anciões, que agora é 5 ancião presidencial, esse conselho de 5 não quiser, acabou, aqui ninguém manda em nós. É isso que você está querendo dizer. Porque se você trouxer um baixo-assinado, rapaz, com milhares de pessoas, como você acabou de falar isso, e você disser que não vale nada, isso é um escárnio. Isso é até mesmo nos órgãos públicos. Baixo-assinado tem muito peso, porque a representatividade daquele abaixo-assinado é de uma parcela significante da população, assim como é aí dentro. Não estou falando aqui que tem que fazer baixo-assinado, apoiando baixo-assinado, até porque eu nem sei, nem mexo com isso aí. Eu estou falando que você não pode dizer que não vale nada e nem dizer que a sua vontade deve prevalecer, não importa quantas assinaturas tiver. Essa fala sua é uma fala autoritária, é uma fala de um ditador que não se importa com o que as pessoas digam. O que prevalece é a vontade de um. Isso é ditadura. A minha vontade vai prevalecer na vontade contra a vontade de milhares. É isso. Aí vem falar que não, porque é obra do Espírito Santo. Existe uma congruência muito grande. Se o povo forma o corpo, do qual corpo vem Cristo formar a cabeça, como é que você pode dizer que é a obra do Espírito Santo está em você, então não está na igreja? É isso. Marçola, pelo amor de Deus, irmão, vocês da congregação, irmãos de ministério, isso chega a ser absurdo, né? Orou, foi confirmado, ele está no ministério. O ministério, o Conselho de Anciãos mais antigo, reuniu, viu na guia de Deus que não tem mais condição, não tem mais condição e acabou. Pode trazer 2.000 assinaturas. E outra coisa, que alguém que diz ainda assim, a voz do povo é voz de Deus. Não é isso aí não. Aquela fala, quando Cristo estava sendo julgado, ia ser entregue para ser crucificado, o povo gritou, quem vocês querem que eu solte, disse Pilatos, o Cristo ou Barrabás? Quem que gritou, eu quero que solte o Barrabás? Não foi o povo? E agora? Não tem nada a ver, Marcelo, são contextos diferentes. Eu não estou aprovando aí que a pessoa errou, aí vai fazer um baixo-assinado, vai querer colocar. Se fizer um baixo-assinado muito grande, muita gente, é óbvio que tem algum problema ali. É muita, a chance desse irmão ter sido injustiçado é muito grande, que ninguém assina abaixo-assinado, ainda mais uma quantidade tão grande dessa, tá? Se o camarada não vale nada, o camarada é um tranqueira. Entendeu? Agora você está pegando um texto bíblico fora do contexto. Aquilo ali, o povo que estava pedindo Barrabás ali, é o povo que estava com o coração endurecido por Deus. Deus falou, eu não vou destampar o ouvido deles, nem os olhos deles, para que eles não vejam e não sejam curados. Aquilo fazia parte do plano. Cristo teria que ser crucificado. Tem nada a ver, Marçola. Vocês são perdidinhos, rapaz, em Bíblia. E o pior é que tenta usar a Bíblia ainda, né? Fazendo esses comentários rasos. Vamos lá. É voz de Deus aquela? Matar o próprio Filho de Deus é voz de Deus? Voz de Deus é a guia do Espírito Santo no coração daqueles que o temem. Isto é, outra passagem que diz também, nos dias de Samuel, Senhor, ou melhor, Samuel disse, Senhor, estão pedindo um rei. O Senhor disse para Samuel, dá um rei, fala para eles dos tributos, fala para eles o que eles têm que pagar. É as donzelas, e os moços que vão na guerra, e os que vão morrer a serviço do reino, mostra para eles. Samuel, disse Deus, Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, está rejeitando a mim.
querendo dizer com isso, você tem guia de Deus, luz de Deus, tudo que Deus te der, a batalha que você já venceu por este povo, Samuel, eles esqueceram. Mas dá um rei para ele. Deu um rei. Quem que deu de rei? Saul. Que virou Saul? Entrou na idolatria e na feitiçaria. É o rei que eles pediam. Por quê? Eles diziam: queremos um rei para ir conosco aos campos de batalha, para guerrear com nós. Não pediu um rei que se consagrasse, que orasse, que pedisse e que tinha contato com o céu. Eles pediam um rei para guerrear, para matar, derramar sangue. Ai, gente, sabe, é uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Fica perdendo, a gente tem que ficar ouvindo isso. Coisa que não tem nada a ver com o assunto. Aquilo era um momento da época, era um contexto, né? É óbvio que eles não estavam entendendo, eles não tinham fé ainda, eles não entendiam que Deus era o seu rei. Eles queriam um rei visível. Quando ele fala um rei que vai à guerra, não que eles estavam loucos para sair guerreando com todo mundo, não. Um rei que significa que vá à nossa frente, né? Pleitear as nossas causas, brigar por nós. Aí o camarada tá falando aqui que eles estavam querendo um sanguinário, alguém matador. Nada a ver, gente, sabe? Não, o problema desses anciãos com Bíblia é coisa surreal, rapaz. Tá virando chacota na internet vocês, Marsola. Pessoas de outras igrejas já estão fazendo análise de vocês, né? Já estão fazendo análise e observando e falando coisas de vocês, e são tudo verdade. Estão fazendo chacota, porque agora eles estão conhecendo verdadeiramente quem é a congregação cristã no Brasil. Vamos ver. Deus deu. Lá, e a coisa passou. Deus então falou para Samuel: por que você tem dó de Saul, sendo que eu já o enjeitei? Eu já enjeitei ele. Porque agora fica você tendo dó dele? É você mais bom do que eu? Aí Samuel se acordou e soltou Saul. Mas o profeta Oséias, lá na profecia, diz isso aqui, falando do rei Saul e falando da atitude do povo, a resposta veio: clamaram a mim, pedindo um rei, e eu lhes dei um rei, mas só que o rei que eles pediram, eu tirei na minha fúria e no meu furor. Então, esta coisa de dizer que a voz do povo é a voz de Deus, bom, vocês estão vendo por aí quanta coisa que está acontecendo por aí. É facinho de vocês discernir se esses movimentos e coisas brutas e invasão e coisas violentas que está acontecendo aí é movimento de Deus. Movimento de Deus é aquele que o Senhor fez com Elias. Entrou na caverna, veio o trovão, veio o relâmpago, o chuva, balançou a montanha. Elias pôs a capa nas costas e pôs a cara para fora. Vem vindo Deus nesse fogo. Não, veio um terremoto. Vem vindo Deus nesse terremoto também não. Veio uma outra fogo, 3. Uma outra situação que arrebentando um terremoto, arrebentando tudo, saiu, não viu nada. Depois que passou todo o barulho, o homem de Deus, em comunhão com o céu e com Deus, escuta uma voz: Elias, estou aqui, Senhor. O que faz aqui, tu, Elias? Mataram os teus profetas, querem acabar comigo. Vem, Elias, sou eu. Bendito o nome santo do Senhor. Uma voz mansa e delicada. Povo que vem, às vezes até trazer situações para explicar no ministério, mas vem com gritaria. Saiba que servos de Deus não gritam. Não gritam.
Quando a pessoa grita, já está sabendo que ele perdeu a razão. Todos que não têm razão querem vencer no grito. E os que têm razão, calmamente conversam. E isso serve para o ministério, Marsola. Ancião autoritário que grita, que fala imperativo. Às vezes não grita, a forma de falar tentando se impor, se imperar. Né? A gente vê, teve um áudio vazado aí de uma conversa de um rapaz que foi traído pela esposa, foi conversar com o ancião foi autoritário, né? Autoritário e mandou o coitado calar a boca. Como é que você explica isso? Então é fácil você fazer esse discurso aí querendo oprimir o povo, ou seja, para colocar aqui esse discurso é de amansar o povo para que continue debaixo da servidão. É isso. Calmamente se entende. É o conselho que Deus dá. Eu creio que está servindo. À tarde já deu algum conselho, mas esse aqui tem mais alguma coisa? Irmão Agostinho, irmão Ministério. Tá bem, irmão. Meus filhos. Então hoje é sábado. Amanhã é domingo e já tem culto de menores, jovens e menores às 10 horas e atende amanhã. Entendeu? Então tá. Amanhã atende o Monenê, a reunião de jovens e menores. Então vamos agora aguardar que o Senhor nos envie a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmão, essa aqui é a análise, tá? Para vocês entenderem e compreender o discurso do Marsola, né? Que foi um discurso, sabe? É o fatídico dia do dia 5 de setembro de 2020. O próximo vídeo vai ser análise da pregação que tomou a mesma linha. A pregação foi na mesma linhagem e é muito importante que você assista, ok? A pregação, ele leu a parábola do publicano e do fariseu, tá? Aliás, do fariseu e do pecador, né? Que é o publicano e o fariseu, vai dar na mesma, entendeu? Então, é essa passagem bíblica onde ele vai falar sobre o pecador e ele continua fazendo o mesmo discurso do conselho, tá? Então, assista a parte, eu não sei se eu ponho parte 4, que eu acredito que vai dar uns 2 vídeos ali também, porque senão fica muito longo, tá? Parte 4, eu só coloco uma análise, como é que fala? Individual mesmo, né? Eu coloco o nome lá do título e parte 1 e parte 2. Eu não sei, mas todavia vai estar aqui agora, aparecendo aqui para vocês assistirem, tá? Clica aí e você vai assistir a análise dessa pregação. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.